falar dentro da nossa disciplina agora sobre o aspecto aí de administração, então empreendedorismo a gente vai ver na sequência. Então, o que a gente vai ver na nossa disciplina agora? Definir aí os conceitos de administração e organização, contrastar os conceitos de eficiência e eficácia, identificar aí, descrever as atividades básicas do processo de administração, identificar e escrever as principais áreas funcionais das organizações, os papéis, habilidades e competências de um administrador, característica de estilo de brasileiro de administração, aqui mais contextualizar com a nossa realidade, né? Porque muitas vezes o que a gente tem, inclusive até as próprias bibliografias, os livros, é muito ligado a conceitos estrangeiros, né? Então, e nós estamos em outro país, em outra, e como vocês vão ver em economia, tem todo um universo diferente a ser considerado. E analisar aí os principais desafios e recompensas da atividade de um administrador. Tranquilo até aqui? Vamos lá. O que é uma organização? Para que serve uma organização? Então, as organizações são grupos estruturados aí de pessoas que se juntam para alcançar um objetivo comum. Então, as organizações têm essa característica. E o que é as características comuns dessas organizações, dessas entidades? Elas têm um propósito, uma finalidade que lhe confere uma razão para existir. E aqui a gente pode dizer, não somente aquelas organizações que visam lucro, a gente está aqui, pode entrar também na seara daquelas organizações que envolvem também sem fins lucrativos, que são as ONGs, que são essas entidades que não têm fins lucrativos. Então, elas são compostas por pessoas também, ela tem uma estrutura que define e delimita qual é o comportamento e a responsabilidade de cada membro. Então, ela tem toda uma estrutura a ser seguida, todo um contrato, toda uma organização, como o próprio nome está dizendo, né? E o que é a administração? O conceito de administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização e também na alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos da organização de uma forma eficaz e eficiente, né? Todo mundo sabe a diferença entre você ser eficaz e eficiente? Muitas vezes o pessoal é eficaz, mas não é eficiente. Então, vamos entender esse conceito. Eu acho que é muito interessante porque a administração tem como foco atender esses dois objetivos, né? Alinhar esses dois objetivos. Então, no caso da eficácia, é maximizar a realização do objetivo. No caso da eficiência, é minimizar a utilização dos recursos. Então, eu tenho que fazer mais rápido com menos recursos. Então, eu sou eficiente e eficaz. Muitas vezes você pode ser só eficaz e não ser eficiente, e o inverso também. Mas o que a administração prega e que eles querem que seja feito é fazer mais com menos. É mais ou menos isso. Se eu quiser definir claramente eficiência e eficaz em uma palavra, é fazer mais com menos. E fazer bem também, não adianta também fazer meia boca, né? Tem que lembrar isso também. Então, eficiência, na sua noção básica, é fazer bem as coisas, preocupação com os meios, minimização dos recursos utilizados, ênfase no processo e ausência de desperdício. Aqui está se preocupação muito grande com economia de recursos. E a eficácia é fazer as coisas certas, a preocupação com os fins, maximização dos objetivos alcançados, ênfase também em resultados, na verdade, enquanto eficácia em processo, a eficiência em processo aqui é em resultado, e a escolha dos objetivos mais apropriados. Então, a administração trabalha com esses dois nortes. Administradores ou gestores, quem são essas pessoas? A gente tem que entender aqui, e também a gente vai falar uma diferença que talvez aqui não esteja muito clara, mas você já deve ter convivido entre líderes, né, e gestores. Então, o ideal é ter líderes, não ter gestores, mas muitas organizações trabalham mais com gestores do que com líderes. Então, gestores são pessoas que mandam, líderes são pessoas que são seguidas, né? Então, a gente tem que trabalhar com um conceito de liderança mesmo.
Mas quem são administradores ou gestores? São pessoas que trabalham e coordenam e dirigem as atividades, de outras. Eu sempre vou ter alguém trabalhando sobre a minha coordenação, sobre a minha administração. Eles têm a responsabilidade de ajudar os trabalhadores operacionais a alcançar os objetivos da organização. E eles podem ser classificados por nível que ocupam dentro da organização e pelo âmbito das atividades pelo quais eles são responsáveis. E, né, é óbvio que a gente tem que colocar cada gestor dentro da sua especialidade. E hoje em dia a gente vê cada vez mais, principalmente agora com essa que a gente mexe com a área de docência, o quão importante você dominar vários competências que você possa atuar, não somente como a parte operacional, mas também na parte de gestão. Se eu conseguir aliar isso, seria o mundo ideal para uma carreira, né. Trabalhar daí tem o outro nível aqui, que é trabalhadores ou funcionários. Quem são esses aqui? São pessoas que trabalham diretamente na realização da tarefa, não têm essa responsabilidade de supervisão do trabalho de outros. Então eles não têm, abaixo dele não gerencia nenhuma pessoa, então eles não têm a preocupação de gerenciar pessoas. No caso dos administradores ou gestores, tem essa preocupação. Então aqui, só para vocês entenderem, a gente vai trabalhar aqui com os gráficos, e vocês podem, não quer dizer que a sua organização esteja nesse nível aqui, mas um exemplo bem comum de que acontece nas organizações. Eles estão em forma de pirâmide, né, então ele tem o nível estratégico, que estão os grandes diretores, que são os administradores de topo, ele tem aqui uma atuação estratégica, abrangendo toda a organização. Aqui os administradores têm uma visão macro da organização, e, essas pessoas que estabelecem o norte da empresa. Então toda empresa tem uma visão, tem missão e tem valores. Como eu estou falando isso, quem define isso aí, está muito no nível estratégico. O que esses administradores têm na cabeça, o que eles pensam, né. Aonde estamos, quem somos e aonde queremos chegar. E isso eles têm que transferir para todos os níveis da organização. Então isso aí é meio que básico em todas as organizações. Daí eu tenho aqui o que a gente chama de nível tático, que são os gerentes, atuação tática com foco na unidade, uma área gerencial, o nível operacional, que estão os supervisores, atuação operacional específica de uma operação, e a execução aqui, que é a base, né, são os trabalhadores, né. Em indústrias a gente chama, assim, é mais conhecido como chão de fábrica, sem falar de forma pejorativa, né. Então, é mais ou menos assim que funciona os níveis organizacionais, né. Então vejam que aqui, na parte de execução e trabalhadores, eles não têm pessoas ligadas à administração, eles não administram ninguém, eles executam tarefas, por isso que a gente chama aqui nível de execução. E o processo de administração está muito ligado com esses 4 pontos, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então as funções básicas dentro do processo de administração de um administrador está ligado a esses 4 pontos. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então isso aqui são os nortes que, o administrador sempre tem que estar pensando. E como é que eu tenho isso em cada nível que a gente acabou de ver? Então vocês podem ver aqui que, conforme o nível que a gente viu naquela pirâmide, essas funções da administração têm uma ampliação, né, tem um universo diferente. Perceba que aqui no nível estratégico aqui, que estão os pensadores, a parte aqui de organizar é grande, a parte de planejar é grande, dirigir, controlar, perceba que aqui é só comandos, né, aqui é a parte do gerenciamento propriamente dito. Olha como é que é no nível tático. Mais dividido, diminuído a parte de controlar e planejar, e no nível operacional, a parte de dirigir e o restante é organizar. Então percebam que o nível estratégico aqui tem uma função bem pesada nesse aspecto aí, principalmente na parte de planejar e organizar, as grandes partes da fatia desse nível, na organização.
Então, o que que nós temos dentro da como é que as empresas hoje são, principalmente as grandes empresas? Assim, mas professor, 90 e poucos por cento das nossas empresas no nosso país são pequenas e médias empresas. Não tem essa abertura, né, funcional de organização. Mas aqui a gente está trabalhando com uma grande organização, então, uma grande organização vai ter todas essas áreas, funcionais. Claro que aqui eu fiz bem sintético, mas em linhas gerais, essas áreas têm a área de produção e operações, marketing e comercial, a área de finanças e recursos humanos. Cada área dessa, dependendo do tipo da organização, explode em outras grandes áreas. E todas essas aqui fazem parte dessa grande engrenagem, né, que é uma organização, desse todo. Então, cada um aqui é uma engrenagem de toda essa estrutura. Se uma estrutura dessa não funcionar, não funciona nenhuma das outras organizações. Eh eh, uns anos atrás, eu fiz um trabalho dei aula para um curso de pós-graduação de empresas, de umas cooperativas lá em Londrina, pelo Grupo Positivo. E fui lá conversar com o pessoal de marketing, eu sendo da área de finanças, e falar sobre, a parte de preços, né. E na cabeça do pessoal de marketing, finanças não tem nada a ver com preço. Então vocês vão ver aí, quando nós vamos falar em custos, que é a nossa outra disciplina na sequência, que existe uma ligação muito grande em relação uma à outra. Eu não consigo estabelecer preços se eu não entender de custos. Não é somente fazendo marketing ou treinando os gerentes para venda que eu vou definir o preço correto. Então, existe uma interligação em todas essas áreas, por isso até que tem tracinhos aqui. Então, numa organização, por isso a importância, do administrador, de saber se comunicar com todas essas áreas. Então, a área de recursos humanos tem que conversar com a produção, tem que conversar com a área de marketing, com a área comercial, finanças também tem que estar. O que que finanças? Finanças é uma área estratégica, inclusive, dentro da organização. Ela que ajuda a definir números da organização, produção, custo, né, despesa, receita. Ela que verifica se a empresa, tem continuidade. Dentro da contabilidade, a gente fala de continuidade das operações. Para ter continuidade das operações, uma empresa necessariamente tem que ter lucro, ou melhor ainda, né, eu vou falar para vocês que o lucro contábil talvez não seja tão interessante, mas fluxo de caixas positivos talvez seja a palavra mais correta a se falar. Isso está muito ligado com alguns conceitos de contabilidade. Então, uma organização, ela consegue sobreviver, às vezes, com pequenos prejuízos contábeis, mas com fluxos de caixas negativos, não tem como. Nós estamos vivendo esse momento agora, é um exemplo muito claro disso, né. Então tem empresas que vinham com baita lucros aí e tudo mais, só que tiveram que parar as suas receitas por 4, 5 meses. Tem empresas que não abriu ainda, não foi flexibilizado a abertura. E qual a empresa que sobrevive somente com custos e despesas, se não tiver receita? Então tem que ter esse contraponto. Toda organização só consegue sobreviver se conseguir manter as suas receitas inferiores aos seus custos e despesas. No que está acontecendo agora com esse isolamento social, os custos continuaram e as receitas declinaram de forma assombrosa. Tem segmento, então, que simplesmente vai para se recuperar, vai demorar uns 2 ou 3 anos, que é o caso de turismo, por exemplo, né. Os turismo, hotel, tem que foram afetados diretamente, o grande componente deles que é a receita. Então a área de finanças, hoje vai ter que estar conversando muito com as outras, principalmente, né, na área de produção, na área de criação de novos produtos, se reinventando para poder voltar a ter receita. E claro, né, não tendo receita, a empresa, necessariamente vai incorrer em mais custos e despesas, e vai se avolumando isso aí. E vai chegar um momento que vai ter que pegar dinheiro com o banco não dá dinheiro de graça, então, vai ser uma bola de neve. E assim como acontece na pessoa física, a empresa não vai ter fluxo de caixa para poder pagar o seu dia a dia, né. Nem os funcionários, e daí, começam os cortes, funcionários, começa corte de despesas, e muitas vezes esse corte que eles chamam de gordura, acaba cortando a carne junto e vai a essência fora e a empresa quebra. E por aí que começa uma empresa. Então por isso aqui,
a sintonia dessas áreas dentro da organização, a administração tem que ser muito, ajustada. Todos têm que conversar com todo mundo, entender um pouco da importância de cada área. Não é uma área mais importante que a outra, todas são importantes dentro da organização. Até aqui tranquilo para vocês? Talvez eu tenha repetido algumas coisas, vocês já tiveram alguns desses conceitos, algum professor de vocês ensinou esses itens nesse tempo que vocês estão, tendo aula, ou sim ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Positivo, professor. Positivo? Estão ouvindo? E em relação Positivo. a Sim. esses conceitos, vocês chegaram a ter em linhas gerais a importância de vocês enxergarem a organização de vocês? Quem trabalha em grandes organizações sabe em qual função você está dentro da organização? Em qual segmento que vocês estão dentro daquela pirâmide aí? Eu sei que tem pessoal que trabalha na Petrobras, na Volvo, então, em que área que vocês acham que vocês estão alocados aqui? Talvez muitos estão na área de produção e operações, mas tem pessoas que estão ligados à área, por exemplo, de recursos humanos, ou à área comercial, que envolve a parte de vendas, ou a parte que mostra a empresa na parte de marketing. Na matéria de PCP aqui, alguém está falando no chat que teve um professor que falou sobre essas áreas, né? A matéria de PCP, o professor apresentou algumas áreas de uma organização. Perfeito. Então, é importante vocês entenderem, justamente para vocês se situarem dentro da sua organização, qual é o seu papel, como se fosse uma pequena engrenagem, né, dentro da organização, para que você ajude a organização a obter resultado. Então, os grandes, a parte que a gente viu na pirâmide anterior aqui, né, vou voltar um pouquinho, quando se fala no nível estratégico, eles estabelecem aqui o que a gente chama de plano estratégico para a organização, que às vezes tinham épocas que eram planos estratégicos que duravam 10 anos projetados, né? Então, você fazia parte daquele plano estratégico. Nós temos que atingir metas, eles definiam as metas, e essas metas, cada um dentro da organização, qualquer um dos níveis, teriam que cumprir para que a empresa atingisse aqueles objetivos. Então, trabalhar em conjunto aqui, no caso da administração, é fundamental para atingir os objetivos. Então, qual que são os papéis do administrador aqui? Então, o administrador, para se formar um administrador, para se formar um líder dentro da organização, muitas vezes você vai ter que ter aqui alguns papéis. Então, que a gente chama de papéis interpessoais. Eu diria até não somente papéis, mas competências, né? Então, você tem que ser uma pessoa símbolo, tem que ser líder, um elemento de ligação. Então, lembre-se, né, que com o papel do administrador, tem que dar o exemplo, né? A palavra ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, papéis informais, tem que ser monitor, você vai ter que ser disseminador. Então, o grande problema nas grandes organizações hoje é a comunicação. Hoje a gente tem sérios problemas na comunicação, e o administrador ajuda nesse processo de comunicação. Então, o administrador, ele tem que ser um porta-voz do que está acontecendo. Tem que ter aí, aqui dentro desses papéis informais, até mesmo interpessoais, ele tem que ser bem transparente para com os seus comandados, né? Então, papéis decisórios, então ele necessariamente tem que ser um empreendedor. Aí que está a nossa ligação, né, com o outro item que a gente vai falar aí durante a nossa disciplina, que é o empreendedor dentro da organização, que a gente chama de intraempreendedorismo. Ele tem que ser um solucionador de conflitos. Trabalhar com pessoas não é fácil, gerenciar pessoas exige uma dedicação, exige muito conhecimento, principalmente de aspectos interpessoais. Cada pessoa traz por si só, dentro da sua organização, dentro da sua formação, alguns dogmas que a gente tem que ajustar, né? Muitos deles vêm de berço, tem outros que são criados no meio do processo, e você trabalhar com essas pessoas é como se você tivesse a mesma função que eu estou tendo com vocês aqui, educá-los, né? Eu tive sorte de, dentro da minha carreira no banco, trabalhar com pessoas que foram mentores, né? Que me ajudaram a melhorar o meu conhecimento nas áreas que eu estava atuando. Então, o administrador tem que ter essa função também,
de ser administrador de recursos, ser negociador. Então, aqui as características do papel de um administrador são essas. Aqui, em relação a cada uma dessa competência dentro dos graus, né, de papel de líder no nível operacional tem uma grande função, a parte de porta-voz, a parte de monitor. Aqui só para vocês terem uma ideia da importância de cada uma desses papéis aqui dentro de cada um desses níveis. Veja que quando a gente está falando do nível estratégico aqui, quase todos os itens meio que se equivalem, mesmo porque quando nós estamos nesse nível, quase todos é uma equipe seleta de administradores que tem um nível de conhecimento absurdo em relação à organização, ou deveriam de ter, né? Aonde é que a concordância, né? Aqui, na verdade, aqui a maioria aqui são já administradores de alto nível. A concordância entre eles deve ser um norte muito comum e que nem sempre acontece em outros níveis. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, em relação a alguns níveis, o que prevalece em alguns níveis dentro da organização, são habilidades dos administradores. No nível estratégico, a habilidade conceitual é o que prevalece. No nível tático, habilidades humanas. No nível operacional, habilidades técnicas. Mas, se você tiver, né, como pessoa, uma formação que envolva os três de uma forma bem intensa, você pode trabalhar em qualquer nível da organização. Por isso que hoje em dia, se vocês perceberem, mais do que nunca, está sendo exigido dos profissionais sempre uma segunda formação acadêmica, né? Então você vê muitos advogados formando-se em contadores, porque eles conseguem atingir outros níveis de compreendimento e podendo atuar em várias áreas, né? Tem advogados que fazem medicina para também atuar na área de processos que envolvem essa parte de danos morais ou essas operações que são mal feitas por advogados. Então, quanto maior o nível de conhecimento, maior a possibilidade de você ingressar em qualquer área dentro desse nível das organizações. Essa é uma percepção que cada vez mais, né, na época que eu entrei na minha faculdade, naquela época lá, você ter uma faculdade já era, assim, conseguia o emprego fácil. Hoje, né, o nível de exigência de conhecimento, cada vez você aumenta mais ainda. Naquela época não era exigido uma segunda língua, hoje já estão exigindo a terceira, a quarta língua. Naquela época não era exigido, por exemplo, para dar aula em uma faculdade, você precisava simplesmente ter uma outra graduação. Então, quando eu comecei a dar aula na faculdade, precisava ser especialista, tá? E ter uma pós-graduação. Hoje, para dar aula numa faculdade, você tem que ter mestrado. Nas universidades federais, você tem que ter doutorado. Então, o nível de exigência de conhecimento, cada vez mais, está puxando para cima a régua desse. Infelizmente, né, no nosso país, a nossa forma de direcionar recursos para a educação ainda é precária. Então, se exige profissionais, mas não dá estruturas para que esses profissionais cheguem a se fazer esse tipo de graduação, né. Só para vocês terem uma ideia, assim, vocês têm uma ideia de quanto que custa um mestrado? Que é 2 anos em valores? Bom, universidade você já sabe, né. Agora, um mestrado, quanto que você acha que custa? Não faço ideia, professor. Quanto que custa? Bom, eu tô falando agora de um mestrado, vamos dizer assim, um mestrado aonde você no meu caso foi de administração, né. Eu, quando fiz o mestrado, a própria universidade, eh, ela ajudou a pagar, né. Então o mestrado, se eu tivesse que pagar integralmente, seria quase R$ 80.000. Um doutorado é R$ 200.000, né. Então, só para vocês terem uma ideia, o acesso, eu estou falando aqui de mestrados pagos. Claro, você pode obter bolsa e tudo mais, mas para obter essas regalias, vamos dizer assim, de não pagar ou pagar parte apenas, você tem que ter um desempenho
na universidade acima da média, onde que você vai fazer propostas de teses ou até mesmo dissertação, tese no caso de doutorado e dissertação no caso de mestrado, aonde que você vai, dependendo da universidade que vai fazer, eles te dão bolsa. Então, o acesso é muito reduzido a esse tipo de estudo, né? Por isso que a gente vê uma evasão muito grande de mestres e doutores a gente perde muito para outros países. Tá? Então, a exigência cada vez mais. Mas eu digo para vocês, não desistam de fazer esse tipo de coisa, que eu acho que é fundamental, porque quanto mais você se aprimora, você tem mais chances de alçar novas funções dentro da organização, em qualquer nível da organização. Tá? Vamos entender um pouco de como funciona a administração no nosso país. Então, estou passando aqui bem rápido, mas a administração tem outros conceitos bem mais, vamos dizer, pessoais aqui. Mas como é que no nosso país envolve? Então, o nosso país, por ser um país ainda, onde chama uma democracia muito jovem e uma economia muito, nós ainda somos uma economia emergente, nós temos alguns problemas nessa parte da administração. Então, nós temos aqui muito paternalismo envolvido nessa parte de líderes, concentração de poder, personalismo, né, aversão a conflitos, postura de espectador, não de atuante. Então, a gente tem que ter flexibilização, muitas vezes desnecessária. Então, dentro desse estilo de gerenciar uma organização, acaba dando influência à impunidade. Então, o que a gente vê dentro das organizações brasileiras, muitas vezes formada por empresas pequenas, a origem familiar e muitas vezes não pregando a organização de forma que acontece nas grandes organizações. Né? Como é que funciona dentro do Brasil aí, no caso do ambiente organizacional brasileiro? O que nós temos dentro do ambiente organizacional que são problemas. Né? Então, nós temos dentro do nosso país uma elevada carga tributária. Só para você ter uma ideia, a nossa carga tributária equivale a 37,4% do PIB. Quer dizer que mais de um terço do que nós produzimos de riqueza é muito ligado à carga tributária. Né? Então, isso atrapalha na parte do gerenciamento, porque as empresas têm que despender muito recurso para atender o governo. Né? Então, tributação é um ponto chave. Até dentro dessas novas reformas que estão sendo propostas pelo governo, uma delas, depois aí do INSS, é a reforma tributária. E a reforma tributária visa otimizar esses valores aqui. A questão não é muito quanto que se cobra, mas a questão é como se aplica esse recurso. Então, se esse recurso fosse aplicado de forma adequada, né, não para pagamento, por exemplo, de funcionalismo público, que tem uma ineficiência, que é outro ponto que eles querem melhorar, seria interessante, porque a gente sabe que alguns países aí da Europa, eles têm uma carga tributária bem pesada, mas tem o retorno disso, né? Então, a facilidade de abrir empresa é muito grande, a forma de gerenciar a empresa, os benefícios que o governo dá para as organizações, facilidades, né? E aqui não acontece isso, a gente está tentando melhorar. Então, elevada carga tributária é algo que, no ambiente organizacional brasileiro, prejudica as organizações. Os elevados custos de financiamento, então a taxa de juro real no nosso país é muito grande. Juro real aqui, eu estou falando o juro mais a inflação, né? Embora que a nossa inflação hoje está muito baixa em relação aí, principalmente dessa pandemia, que fez com que a economia tivesse reduzido todo o movimento da economia, então nós estávamos recuperando e daí chegou a pandemia, fizemos que nós retornássemos a índices de desenvolvimento de 2, 3 anos atrás. Mas a taxa de juros é uma das maiores do mundo. Né? Perdemos apenas para, talvez, Rússia, dentre outros países lá, não tão desenvolvidos assim. Isso torna o custo de capital, o custo de financiamento muito elevado para as empresas.
Então, só para vocês terem uma ideia, assim, mas professor, a empresa, só com o resultado que ela gera, ela consegue trocar todo o imobilizado dela? Não, né? Vamos comparar aí com o que vocês fazem no dia a dia de vocês. Seria a mesma coisa se dissesse assim, ó, vocês conseguem trocar de apartamento somente com o que sobra do salário mensal de vocês, todo mês? Não dá, né? Não tem nem como. Talvez até o Neymar consiga fazer isso. E tem um baita do salário, mas as empresas sofrem, né? Tem uma carga tributária bem pesada, e na hora de trocar o seu imobilizado, que não é barato, né? Um imobilizado de uma grande organização, pense uma CSN tocando uma caldeira daquela que é milhões de dólares. Não dá para. Só o resultado do período talvez não compre algumas caldeiras, né? Então, o que as empresas têm que fazer? Necessariamente elas fazem financiamentos. Muitas vezes, financiamentos, parte deles subsidiado pelo governo, mas são necessários, pagam juros para a banca e tudo mais, mas para manter a continuidade da empresa. Então, além da carga tributária, nós temos juros elevados. Esses juros oneram demais as organizações, e muitas organizações deixam de aplicar os seus recursos na hora de planejar para trocar os seus maquinários. Qual o impacto de não trocar o maquinário dentro da organização? Vocês já avaliaram isso? Vamos pensar aqui. Se eu não troco meu maquinário, se eu sou uma indústria, não troco o maquinário. Qual é o impacto disso? Custo com planos preventivos, com imobilizado. Isso mesmo. Custos e a possibilidade de, durante, talvez, um processo produtivo, parar uma fábrica inteira. E vocês que trabalham, né, na parte aí, quanto que isso impacta em resultado, né? Não entrega de um produto final ou coisa assim. Então, isso compromete o que a gente chama de continuidade das organizações, da empresa. E a empresa fazendo isso, ela perde muito competitividade. Então, a gente vai falar na parte de empreendedorismo, o quão importante é ela ter diferenciais competitivos. E hoje em dia, a empresa estar com o parque fabril atualizado já coloca ela em um outro patamar no aspecto competitivo. Porque ela não vai ter custos adicionais com manutenção, não tendo custo adicional com manutenção, necessariamente ela pode praticar um melhor preço e ficar adiante do seu concorrente. Veja que um processo leva a outro, né? Então, os elevados custos de financiamentos vão impactar diretamente aí no resultado da organização e na administração da empresa. E a questão aí, quando nós vamos falar de economia, também vai estar ligado com esses financiamentos. Muitas vezes, as taxas de juros não são definidas pelas empresas, são taxas médias praticadas por todos os bancos do nosso país. E quem são os nossos bancos? Nós temos uma concentração de bancos no país, né? Principalmente os grandes bancos, tanto bancos privados como bancos públicos, né? Então, nós temos uma concentração. Tirando os bancos públicos, nós temos bancos privados, não chegam a 5 no nosso país. E eles determinam esses preços ou taxas de juros, e de uma certa forma, o administrador tem que se virar nos 30 para poder atender aqueles planos estratégicos feitos pela alta administração, que muitas vezes nesses investimentos de trocar maquinário, contratar profissionais, porque investimento também não é somente trocar maquinário, você vai ter que contratar, você vai ter que fazer uma nova sede, fazer uma nova estrutura, desenvolver um novo produto. Então, tudo isso faz parte de estratégias de administrar para que a empresa tenha resultado, para que você também não perca aquela tua participação do mercado ou da tua empresa no âmbito nacional, regional, até mesmo mundial. Então, é um dos fatores que atrapalham a administração do Brasil. Burocracia também, né? Então, nós estamos trabalhando aí, enquanto alguns países para abrir uma empresa é da noite para o dia, né? Nosso país aqui é tudo travado, então uma série de papéis, carimbos, né? Eu vi que teve algumas atitudes aí do novo governo que reduziu um pouco essa burocracia. Mas essa burocracia faz com que haja uma ineficiência em todo o processo. E perda de tempo, aquela frase que diz que tempo é dinheiro, e é realmente, então você perde tempo aí na hora de
desenvolver, né, um produto e na hora de patenteá-lo, demora um tempão para patentear um bem. Enquanto isso, pode ser prejudicado, outra pessoa pode patentear antes e tudo mais. Então, nós temos uma burocracia que atrapalha muito um administrador na condução dos seus negócios, né? Tem muita formalidade nas conduções de negócio. Nós temos uma produtividade reduzida por conta aí de uma série de fatores. Claro que aqui, eu acho que eu nem coloquei, mas é um outro ponto que é importante. A qualificação atrapalha muito, né? Nós temos pessoal que não está preocupado com essa qualificação e não está correndo atrás dessa qualificação. Por vários N motivos, talvez nem tenha recursos para tanto, né? Então, automaticamente a produtividade venha, junto com outros fatores, a atrapalhar ou ter produtividade reduzida. Nós temos que a maioria das empresas ainda possuem administração familiar. E a administração familiar tem uma série de mazelas, por conta de que o dono pensa que os filhos herdam até as competências dele. E coloca esses filhos no gerenciamento da organização. Mais tarde ele descobre que os filhos não têm tino para o negócio, para ser administrador, para ser líder, mas muitas vezes já é tarde demais. Então a organização já passou para outra fase, o pai já não está mais no negócio e dentro do nosso país as organizações não duram 3 gerações. São poucas organizações que passam de 3 gerações. Quando se fala de, né, e eu sempre falo, quando eu dou análise de crédito, digo assim, ó, todo administrador que tem aí a parte familiar conduzindo, ele pensa que competência hereditária, isso não acontece, né? Não digo que alguns filhos realmente têm o tino e trazem com si só, mas eles têm que serem desenvolvidos dentro da organização, né? Eu lembro de um administrador de uma grande empresa, chamado da Metal Leve, que acho que já é outra empresa. Ele colocou o filho trabalhar desde a área de produção até chegar no nível mais alto da organização. Muitas vezes sem informar que era parente dele, para que ele também sentisse cada área e enxergasse a organização desde o chão de fábrica até as áreas estratégicas. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? São 20 pessoas que estão aqui. Vocês têm algum exemplo de empresas que vocês trabalham e que realmente acontece isso que a gente acabou de ver aqui? Até voltar. Vamos lá, última aí, administração familiar. Tem alguém que vai dar um exemplo? Um de cada vez, por favor. Ou não é uma verdade que eu falei? Pequenas empresas não têm esse problema. Raramente, em alguma empresa, nessa questão familiar, aí o cara vai começar aí de baixo, igual o senhor citou aí. Geralmente, Difícil, né? não. Bem difícil, né? Mas acho que é certo, né? Para dar realmente valor, conhecer todos os processos. E muitas vezes até reconhecer que ele não tem tino para o negócio, para o empreendimento, né? Eu lembro que eu visitei muita empresa por conta do antigo HSBC e Bamerindos, porque a gente, para dar o crédito, nós fazíamos uma análise bem profunda da empresa. Então, não era só olhar balanço, que realmente é a minha especialidade, mas a gente tinha que visitar a empresa e montar relatórios em relação aos outros aspectos dela. E uma delas era a administração. Muitas empresas, a gente viu o aspecto familiar muito arraigado. E olha, grandes empresas, grandes organizações. E muitas vezes a gente via situações onde que o dono realmente reconhecia que os filhos não tinham. Eu lembro de uma concessionária aqui de Curitiba, inclusive, que ele falou, até foi perguntado a ele por que os filhos não tinham cargo de gerência dentro da organização, pelo menos diretoria. Eles até tinham gerência, mas eles eram muito mais restritos, e os altos cargos ficavam com profissionais de mercado. Ele foi bem claro, disse assim, eu conheço muito bem os filhos que eu tenho, eles não servem para estar nessas posições. Então, é essa conscientização de profissionalização que seria, talvez, um outro passo para as nossas organizações. Lá fora, isso é muito claro, tá? Cada
cada pessoa na sua função correta. Então, nós tínhamos problemas também, há um outro exemplo que é bem simples, né? Quando a gente analisava hospital, para a gente dar crédito, nós tínhamos um grande problema. A maioria desses hospitais, o diretor financeiro era um dos médicos. Né? Ele exercia várias funções, inclusive ser diretor financeiro. Na maioria das vezes, esse hospital era quebrado. Por quê? Porque esse diretor financeiro não tinha capacidade para estar atuando naquela função, né? Ele era formado mais na área de medicina, mas não tinha as competências necessárias para ser um administrador na parte de finanças. E aí gerava os problemas, porque gerenciava as contas da empresa como se estivesse gerenciando as contas de casa, né? E o grande problema, né, que a gente vê nessas organizações, principalmente nessa parte de administração de recursos, é que as pequenas organizações misturam muito as finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, em contabilidade, nós temos um princípio que, para que a contabilidade seja exata, ou que a gente chama na contabilidade confiável, o termo que eles usam é fidedigna, é necessário que a empresa, entidade, pessoa jurídica seja totalmente apartada da entidade pessoa física. Tem que ter uma conta corrente para cada um, né? As despesas e receitas são separadas. Se o sócio pega recurso adiantado, tem que registrar contabilmente, né? Ó, a empresa tem o dinheiro para receber do sócio. O mesmo acontece se tem uma dívida da empresa para com o sócio. Então, isso tem que ser separado totalmente. Se o sócio gasta dinheiro da empresa, ele tem que dar conta e tudo mais. Por quê? Porque senão eu não consigo enxergar a empresa como ela deveria ser enxergada e na hora de estabelecer custos e despesas, eu não consigo estabelecer o preço final correto para o produto ou serviço que eu estou aplicando. Tá? Esse é um ponto-chave na organização. Só que muitas pessoas, por desconhecerem ou talvez por acharem tão fácil, eu quero o recurso coletivo da empresa. Não é por aí. Né? Por isso que estabelecer retiradas para os sócios via Prolabore, periódicas aí, mensalmente, tudo mais, e no final do ano, bônus, é o correto. Isso se obtiver resultado, né? Porque não adianta nada também a empresa estar trabalhando com prejuízo e os sócios tirando dinheiro. Vai acontecer que vai acabar o dinheiro no momento, né? Então, muitas vezes a empresa, a gente tem aquela outra palavra que eles falam assim, ó, dono rico, empresa pobre. O cara tem uma BMW ou mais de uma mansão, mas a empresa está caindo pelos pedaços. Chega uma hora que a empresa entra à falência. Então, aqui, a parte da administração é fundamental, tá? Então, formação dessas pessoas para administrar as organizações, infelizmente, no nosso país a gente não tem, tá? Mais alguém quer fazer algum comentário em relação a isso, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo, show de bola. Está entendendo a importância da administração no contexto geral aqui, né? Mas aqui, eu sei que talvez seja muito, assim, conteudista nossa aula, mas o que eu quero que vocês entendam é que essa disciplina não é uma disciplina para encher grade de vocês, muito pelo contrário, ela tem uma ligação muito direta com a função que vocês estão exercendo. E é óbvio, né, que vocês querem progredir dentro da organização, então abrir esses horizontes para vocês é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, esses dados aqui não estão tão atualizados, porque nós tivemos aí a pandemia talvez tenha alterado muito disso daqui, eu não consegui ainda atualizar eles. Então, hoje existe em torno de 4, 5 milhões de empresas formais e 10 milhões de empresas informais. Então, outro problema nosso, né? A informalidade. Cada vez mais as empresas estão obrigadas a entrarem para a formalidade. As informais, elas tiram o lugar das formais. Ah, mas por que tem tanta informal? Aí é um problema gerado pela carga tributária. Se por acaso a carga tributária fosse menor, muitas empresas seria fácil a formalização. Se eu resolver o problema dos impostos, né, do peso desses impostos em relação a você ser um empreendedor, a gente vai ver que ser empreendedor também não é muito fácil, isso reduziria a informalidade. Só que uma empresa, por exemplo,
para participar de uma licitação pública, para vender algum produto para o governo, necessariamente ela tem que ser formalizada, tem que ter balanços, tem que ter uma série de outros documentos. Então, como é que você quer ser uma empresa grande se você já começa a tua empresa de forma informal? Outro ponto também que a gente vai ver muito em empreendedorismo é quando você começa uma empresa, você começa, não tem um plano de negócio. Então, começar a empresa de trás para frente é o maior erro que muitos cometem. Muitas vezes de não identificar o segmento, não fazer uma pesquisa de mercado, verificar se a tua ideia realmente de criar uma empresa é original, aquilo realmente vai ter público, porque muitas vezes assim você gasta talvez um bom tempo com o plano de negócio e descobre que da forma que vocês estão elaborando a tua proposta de empresa, vocês vão ter prejuízo. Então, não começar um negócio daquele formato talvez seja um ganho também. Então, o plano de negócio, que a gente vai discutir lá na frente também, dentro do empreendedorismo, é algo que funciona como se fosse um laboratório antes da empresa estar funcionando propriamente dita. Isso tem que ser feito para tudo quanto é empresa, quando se cria uma empresa. Tá? Sair criando a empresa do nada não dá certo. Possibilidade de dar errado. Já foi aquela época, né? Os antigos falam assim, mas ele é autodidata e criou a sua própria organização. É porque os tempos mudaram, né? Hoje não se admite mais amadorismo nessa área. Na área de administração, muito menos ainda. Só que, assim, essas empresas formais hoje empregam em torno de quase 30 milhões de pessoas. As informais, 13 milhões de pessoas. Olha aí como é que é, os problemas que a gente tem. Dentro dessas informais, nós vamos ter aí uma série de outros problemas, né, que envolvem aí aspectos sociais do nosso país. As pessoas nem sempre vão ter acesso, por exemplo, a uma carteira assinada, dentre outros benefícios que deveriam de compor aí o salário dessas pessoas. Aqui, das formais, mais ou menos a separação de cada um dos segmentos que essas empresas atuam. Então, 50% é comércio, 38% é do setor de serviço e 12% aí da indústria de construção. Perceba que nós estamos concentrados, a maior parte aí no comércio, depois a parte de serviços e depois a parte de indústria e construção. E 99%, grande parte delas aí são micros e empresas de pequeno porte. O que vai muito de encontro que a gente já viu até agora, que o nível de administração para essas empresas é muito fraco, tem que ser melhorado. A concentração dela dentro do nosso país está dentro dos grandes centros. Rio de Janeiro e São Paulo corresponde a mais da metade. Então, há uma concentração em determinadas regiões aí, que entre as 1.000 empresas, né, as maiores receitas líquidas dessas organizações está em torno de Rio e São Paulo. É óbvio que isso está muito ligado também com a distribuição do nosso país. Nós temos um país continental que se desenvolveu muito na região sudeste, então há uma necessidade, uma distribuição melhor dessa renda no restante do país, né? Porque nós temos de tudo, né? Então, temos terra, temos um clima que favorece. O grande problema é que talvez nós temos mais problemas que nossos governantes precisam melhorar e, por conta aí, vão melhorar o país como um todo. Então, 92% dos milionários brasileiros construíram sua própria fortuna, né? Claro que isso aqui é uma minoria, dentro dos milionários que tem no mundo inteiro, ainda nós somos uma minoria. Mas é tudo eles próprios, né? Não tiveram, né, só ajuda deles mesmos. 15% são herdeiros dos maiores grupos empresários, então permanecem no negócio. Então nós ainda temos muito, principalmente na região norte e nordeste, sudeste também, né? Mas empresas passando de pai para filho. Embora que no nosso país, cada vez mais, muitas organizações estão sendo incorporadas por conta das grandes organizações de fora, ou até mesmo fundos de investimentos, vêm aqui, percebem as grandes organizações e incorporam as grandes organizações. Aqui em Curitiba, foi o que aconteceu, por exemplo, com a Mate Leão. Todo mundo lembra da Mate Leão? O que era a Mate Leão? Um dos maiores produtores de mate, garrafinha e tudo mais. Veio a Coca-Cola e comprou.
muito por conta, né, desse tipo de situação do mercado, né? Quem tem dinheiro consegue comprar essas pequenas organizações que são bem redondinhas. 60% das empresas privadas brasileiras que estavam na lista dos 50 maiores há 30 anos desapareceram do ranking. Agora, então, talvez tenham desaparecido mais ainda, porque, por conta da pandemia, muitas delas, e grandes organizações, grandes hotéis, estão desaparecendo. Por quê? Porque talvez muitas das organizações não estavam preparadas para um momento igual a esse. E é interessante quando nós falamos em um momento igual a esse, porque as empresas, quando se preparam os seus planos estratégicos, tem que estar muito em conta que nem sempre vai ser um céu de brigadeiro o horizonte da empresa, tem que sempre trabalhar com cenários diferentes. Vamos trabalhar lá com um cenário otimista, realista e pessimista. Claro que não seria tão pessimista, ninguém imaginaria um pessimismo nesse nível de ficar sem receita por 5, 6 meses em uma pandemia e que eles não pudessem vender nada. Então, como é que é o extremo pessimismo. Mas muitas organizações tinham reservas e tudo mais, estão conseguindo passar por esse momento de transição. Né? Outro dado interessante, né, que metade dos novos negócios, eles falham nos 2 primeiros meses de atividade, muito por conta das falhas gerenciais. Então, eles morrem, os empreendimentos, logo de cara. Por quê? Porque os donos não souberam administrar, muitas vezes, aí, nas falhas iniciais. E aí eu tenho um irmão meu que, aqui em Curitiba, ele começou, depois que saiu do banco, aliás, um concomitante com o banco, ele também trabalhava no banco, trabalhava na área de qualidade do banco e também trabalhou na controladoria do banco. E ele, junto com o sócio, fizeram uma cervejaria em São José dos Pinhais, produzindo cerveja. Fizeram um plano de negócio no Sebrae e tudo. Só que mudaram o plano de negócio no meio do caminho, mas não refizeram o plano de negócio inteiro. Claro que os impactos eles não puderam prever. Então, tem que tomar muito cuidado, que não adianta nada você fazer um plano de negócio, fizer tudo certinho, mas se você adicionar um novo projeto aí no meio, vamos construir, que foi o caso deles, não vamos construir somente uma cervejaria, vamos que tal nós montar um bar junto que serve, né, então, essa montagem apenas do bar já onerou o plano de negócio deles. E isso não foi computado lá no início, porque tem um investimento inicial que vai bancar isso aí, né? No caso deles, tiveram que trazer máquinas para fazer essa micro cervejaria do Rio Grande do Sul, tiveram que adaptar e tudo mais. Isso tinha investimento, já estava dinheiro guardado para isso, mas para essa parte aí de montar uma espécie de um polo, não estava dentro dos planos. E isso fez com que a empresa não tivesse problemas na sequência. Os custos de uma administração ruim não se limitam ao desperdício de recursos financeiros e materiais, mas também acarretam elevados custos para a sociedade. Por outro lado, uma vez que todas as pessoas trabalham em organização, em algum momento da sua vida irão administrar o trabalho dos outros. Então, você tem que lembrar o seguinte, né? Eu acho que para fechar a nossa aula de hoje, deixa eu ver, na aula que vem a gente vai terminar essa parte de administração, mas a gente vai ter que começar agora. Deixa eu ver se eu consigo. Ainda tem bastante. Vamos fechar aqui com esse aqui, tá, gente? A parte da administração aí tem mais os outros itens. É importante vocês colocarem na sua cabeça de vocês que a vida da gente passa por mudanças e cargos também. E vocês estarem preparados, né, para um momento vocês saírem talvez das áreas operacionais e serem administradores, tem que ser preparados para serem administradores. O administrador, como eu vi aí desde o início, exige uma série de outras competências também, né? Uma delas que eu acho que é a mais complexa é administrar pessoas. Então, muitas vezes você vai ter que administrar uma empresa, vai ter que administrar pessoas, vai ter que administrar conflitos, e isso é muito importante. Então, gente, em linhas gerais, só para a gente não avançar na nossa outra aula, e eu vou pedir para que vocês acessem o outro link que eu passei para vocês, só lembrando novamente que os envios do e-mail que eu passei agora já está com o e-mail corporativo da Faciar, tá? Então, aquele Luiz Itamar 0912, não usem mais aquele lá, porque aquele lá, se vocês entrarem
pelos e-mails anteriores, vocês não vão me encontrar na sala, né? E eu estou usando esse aqui, como eu já falei na aula anterior, por conta que a gente é permitido aqui a gravação. Então, na aula que vem, a gente vai continuar falando dessa importância aqui da administração e dar mais alguns exemplos para vocês. Tranquila na aula de hoje, gente? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Essa apresentação você vai colocar no AVA também, né? Na verdade eu já coloquei, mas talvez não sendo lá, né? eu vou ter que ver o que está acontecendo. Até agora o João aqui está me cobrando que eu tenho que colocar urgente para vocês. Eu estou tentando aqui, mas eu ainda não fiz um curso do AVA e a gente vai ter até nessa sexta-feira agora, uma reunião com alguns coordenadores para eles darem um norte para a gente. Então, a gente ainda está aprendendo aí. Eu só peço um pouco de paciência. Mas qualquer coisa, me passem um e-mail, se possível, o link da outra aula. Tá, eu vou passar aqui. Só um pouquinho, gente. Você está pedindo o link da outra aula? Deixa eu só desconectar vocês aqui. Então, se vocês puderem, os coordenadores, os representantes de classe, me passem um e-mail e daí eu passo para vocês todo esse material. Só deixa eu buscar o link aqui da outra aula. Só deixa eu já passo para vocês aqui, só um pouquinho. Só um instante que eu já estou copiando o link aqui, eu já coloco aí dentro do chat, tá? Vou colocar aqui. É o de baixo aí, tá? Conseguiram pegar? Podemos ir para outra aula, encerramos a aula de aqui. Mais alguma dúvida? Podemos parar de gravar aqui, gente? Beleza, professor. Essa aula vai estar dentro do AVA, né? Então, logo aí eu consiga colocar e vocês consigam enxergar. Provavelmente eles estão ainda tendo problemas aí, pelo que o coordenador falou, que inclusive até para vocês enxergarem também. Tá? Deixa eu parar a gravação aqui. Deixa eu parar a gravação. Interromper a gravação.